amigos que acompanham o canal, mais um vídeo falando do fim do dólar, o fim do sistema como conhecemos. Ninguém aguenta mais, né, gente? Mas calma, pessoal, porque realmente essa semana, né, muitos discursos aí de presidentes, grandes líderes mudaram profundamente esse cenário. Então vejam aí, achei muito esquisito, né, o Powell, nosso querido Serginho Groisman, o Chairman do Federal Reserve, certo? Presidente do Banco Central norte-americano. Então ele teve que ir lá e dizer que estão ocorrendo mudanças rápidas no sistema monetário global que podem afetar o papel internacional do dólar. Que coisa, né? Um cara tão importante falando uma coisa verdadeira. Até brincamos aí sempre com o Serginho, né? Que tudo que ele fala é bobagem. Mas aí, claro, sempre vem a groselha, né, pessoal, logo depois. Uma moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos está sendo examinada para ajudar a posição internacional do dólar americano. Então, gente, vamos lá, né? Quem não conhece de economia pode ver isso aqui até ficar em dúvida, né? Mas não há a menor dúvida, né, gente? Você simplesmente pegar o dólar atual e transformá-lo em uma moeda digital é exatamente 6,5 gente. Não muda nada, né? A questão exatamente de como você administra as políticas monetárias aí é o que define o sucesso ou não de uma moeda, o grande governo que está por trás dessa moeda, tá certo? E aí o governo, né, entra várias questões de segurança jurídica, de até mesmo armamentos, né, PIB, enfim, diversas questões. Mas, claro, né, o dólar está apanhando demais, os caras, nossa, fizeram tudo que podiam ter feito de errado, e transformá-lo então em moeda digital não adianta nada, gente, tá certo? Então vamos guardar isso daí na mente e vamos analisar as outras questões. Então por que o Powell disse isso daí? Muito interessante, né? A coletiva que o Pudinho fez aí, e ele falou então: Estados Unidos e Reino Unido julgam-se mensageiros de Deus na Terra. Para o presidente, a União Europeia perdeu completamente a soberania e entre outras coisas, né? Então ele falou aí que o dólar, inclusive, né, se você quer se proteger, não invista em moedas internacionais, alguma coisa assim. E é óbvio que o Powell falou isso exatamente porque o Pudinho, né, estava falando aí no mesmo momento ou um pouquinho antes e soltou essa pérola, gente. Fora, né, já mostramos diversas vezes aqui, tanto a Rússia quanto a China estão sim, né, parando de investir e vendendo suas reservas, exatamente porque com todo esse conflito, eles perceberam o quanto as moedas são fundamentais nesses conflitos econômicos, principalmente no mercado externo, tá certo? E como mostramos ontem, né, gente? Vejam aí mais uma vez, o mundo inteiro está perdendo cada vez mais a credibilidade nos Estados Unidos. Então, depois de toda a farra que foi essa semana, as bolsas aí tiveram quedas, né, gente? Quando fechou aí a semana, vamos tentar trazer isso aí no domingo para vocês. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Mas os dados históricos são impressionantes, 12 semanas consecutivas, com apenas uma semana de alta ali no meio, tá certo? E as estimativas, né, de novo, de que seria mais um aumento em 75 pontos base, como se isso não fosse atrapalhar em nada a economia, e já está atrapalhando absurdamente, trouxemos isso ontem também. Imaginem os cartões de crédito nos Estados Unidos com 20%, as hipotecas já batendo 6%, isso porque estamos falando, né, de um juros americano aí de apenas 1,75%. Então, sim, né? A gente costuma brincar que quando uma autoridade monetária tem que afirmar alguma coisa, aquilo que ela está afirmando já foi para o espaço, né, gente, faz muito tempo, tá certo? Então, é claro que o Powell teve que afirmar isso exatamente porque isso começa, né, todas essas questões começam a virar pó, né? Então ninguém mais está acreditando nos Estados Unidos, ninguém está mais acreditando que eles vão manter o valor da moeda deles. E aí qual outra moeda, né, gente, que poderia substituir? Já falamos isso aqui também muitas vezes no canal. Não tem China, não tem Japão, não tem Rússia, não tem ninguém com uma moeda mais forte, só uma nova moeda, mesmo se eles fizessem, por exemplo, né, o dólar digital de novo lastreado em ouro, que a gente sabe seria um grande absurdo, só alguma coisa assim, ou uma moeda nova, digital,
que realmente unisse vários blocos econômicos, várias corporações, e eles se comprometessem, pelo menos no primeiro momento, né, óbvio, sempre assim, não imprimir mais tanto dinheiro, ser um pouquinho mais responsável, mas óbvio que isso também traria, né, um grande estresse para o mercado financeiro. Gente, tivemos aí uma recepção muito bacana com esse vídeo que postamos, a inteligência artificial como a nova fronteira, isso é muito interessante também, tá certo? Não percam aí o vídeo que fizemos lá no portal 137, muitas pessoas viajam, né, sobre isso, e eu mesmo trabalho com isso todos os dias e posso afirmar que tudo que falam é bobagem. Então assistam lá, esse vídeo está realmente muito legal. E não para aí, né, pessoal, não para aí. Então se tem algo que os Estados Unidos junto com a Europa sempre foram aí hegemônicos, mais uma vez, foram os conflitos, foram os posicionamentos bélicos. Vejam aí, tudo que os Estados Unidos junto com a Europa, né, fizeram nos últimos 20 anos, entraram no Oriente, peitaram todo mundo, e aí estão tomando nessa surra ali, mais uma vez com esse paizinho aqui que a gente prefere, né, não falar o nome ou falar o mínimo possível. E aí a economia justo desse país expandiu 3,5% ao ano, mas algumas considerações também, né, gente? Temos que tomar cuidado se isso é uma verdade. Falamos bastante também isso sobre o grande, né, país do Oriente aí. Mas enfim, claro, né, que sim, isso sim é uma constatação só dos países europeus começarem a comprar o gás em rublo, né, já mostra aí um grande fracasso dos Estados Unidos e várias outras questões. A própria China, né, não se distanciou como eles queriam, a própria Alemanha, né, que esperavam que não comprasse mais mesmo gás e foi obrigada a comprar, senão teria sérios problemas. Sem dúvida, essa nação sim saiu muito vitoriosa, gente, desse conflito, apertando mais ainda, né, a questão da dominância, principalmente política, do Ocidente. E aí, enquanto isso, né, o Ocidente continua só tomando pedrada, os líderes aí são ridículos, completamente impopulares, né, não vou nem falar da questão de apuração, né, das últimas eleições aí, porque já posso ter problema, mas enfim, isso fica, né, na nossa cabeça, porque se eles são tão impopulares, como é que eles ganharam? Mas enfim, não vamos entrar nessa seara. A questão é essa aqui, gente, a última e única vez que o SP caiu 10 das 11 semanas, Nixon estava prestes a acabar com o padrão ouro e matar o Bretton Woods para consertar o problema da inflação nos Estados Unidos. Já falamos aqui muitas vezes, né, pessoal, como essa inflação surgida agora nos remete aí aos anos 70. Então, como isso, né, tem tudo a ver com o título do vídeo. Poxa, não é a primeira vez que os Estados Unidos ficam aí, né, desacreditados por todos os países do mundo, e no passado eles fizeram exatamente isso. Eles tiveram que fazer, né, um Great Reset do jeito deles, não com tudo que dizem, né, que será o próximo aí, você não terá nada e será feliz, mas sim, isso foi, claro, né, uma grande mudança de paradigma, inclusive para a humanidade, porque a partir desse momento o Banco Central mais importante do mundo não tinha mais necessidade alguma de ter absolutamente nada como lastro da sua moeda. E aí saímos então, né, desse período para chegar no ponto agora absurdo, né, de você gerar aí trilhões e trilhões e trilhões para evitar um problema maior econômico, como foi no problema do bichinho de 2020, tá certo, gente? Impressionante mesmo, olha, nem eu acreditava, imaginava, né, que isso daí fosse tão sério. E aí, gente, entrem, né, no nosso canalzinho do Telegram, é apenas leitura, mas sempre postamos, né, o que falamos aqui lá primeiro, e também considerem se inscrever no nosso YouTube. Se você não faz parte de nenhuma área paga, isso nos ajuda muito, se inscrevendo, comentando, clicando no sininho. Maravilha? Então, gente, muito assíduo lá no Twitter, no Instagram, postando coisa o dia todo, então vale muito a pena também nos seguir por lá. E as nossas lives, hein, gente, dessa semana foram um sucesso absoluto. Se continuar bem assim, o mercado aquecido dessa forma, vamos continuar então fazendo as lives aí na hora do almoço, porque realmente foi muito legal. Muito bom, gente. E aí, né, depois de tudo isso que a gente falou dos Estados Unidos em si, vamos ver o mercado mais amplo, que mundo afora está a mesma insanidade.
3 trilhões de dólares das contas de aposentadoria dos Estados Unidos foram eliminadas, gente. Então, né, a gente vê aí dinheiro sumindo, pessoal. A gente pensa, né, que o Soros, né, o George Soros perdeu o dinheiro. Não é bem assim, né, gente? Esse dinheiro aí está em um monte de aposentadoria, meu Deus, um monte de poupanças pessoais. E aí já foram, então, 3 trilhões de dólares. Dinheiro realmente suado do povo, que esses, né, caras aí absurdos, eles usam para especular. Sempre aquilo que a gente falou, né, pessoal, aquele dilema absurdo, é uma contradição infinita dessas grandes BlackRocks da vida aí, pegar o dinheiro do próprio cidadão para investir e a BlackRock, BlackRock, Vanguard, todas essas grandes aí, elas estimulam o mercado financeiro, deixam os imóveis com preço absurdo, com o próprio dinheiro do cidadão que não vai conseguir mais comprar esse imóvel. Na minha opinião, esse, né, é o maior absurdo de todos. Comerciantes de varejo agora perderam todo o dinheiro que ganharam durante o bichinho. Então, essa semana, né, ocorreu aqui no Brasil também. Voltamos aí a índices de novembro de 2020. Já aconteceu com a Nasdaq, com a SP, com a Dow Jones. Tudo que se ganhou, criptomoedas, né, tudo que se ganhou então em 2021 já acabou, gente. Acabou em poucos dias, né? Que pena. Como você viu uma bolha de mercado, né? Isso aí tem gente que pergunta ainda, como que viu uma bolha de mercado? Vi rochas digitais, terras e macacos sendo vendidos por milhões em 2021. Saiu uma matéria, né, que o Neymar comprou ali também umas NFT por 8 milhões, né? E agora estão valendo aí 50 mil. Gente, inacreditável, né? Ver pessoas que não têm o menor conhecimento de economia, claro, dizendo que não é que NFT é uma coisa absurda, gente. NFT é uma coisa que, assim, cada um acha que tem um valor, entendeu? Então não tem problema você dar 10 milhões numa foto de um macaco, não tem problema, né? Aliás, até essa palavra a gente vai ter que começar a tomar cuidado aqui, né? E assim, pessoal, e assim foi, né? Pessoas realmente defendendo que isso é normal, é o fim do mundo, mas também é uma amostra que a gente tinha chegado no pico. E se os grandes estão tendo problema, pessoal, imagine os menores, né, os países aí emergentes, América Latina. Olha, o Banco Central da Argentina já está então com juros de 52%. Mas o que adianta também, né? Se a inflação está 60%, então não vale a pena simplesmente você fazer negócio num país como esse. A coisa sempre vem, né, gente, numa reação em cadeia. Então, os maiores países, né, Estados Unidos e China, tomando aí uma inflação enorme, é óbvio que esses menores, meu Deus, vão sofrer insolvência mesmo, né, pessoal? Aliás, a Argentina, né, já negocia uma moratória em cima da outra, então todo mês praticamente eles renegociam a dívida que tem com o FMI e simplesmente não adianta. E de novo, né, em outubro estamos aí, ó, a mídia toda, artistas, Faria Limers, né, querendo exatamente que venha um governo, né, novamente aí com essa diretriz, gente. Sim, né, a diretriz de não ter teto de gasto, de não se importar com fiscal, só que isso daí num país como o Brasil simplesmente implode a nação. Mas isso, claro, ninguém nunca vai falar. E vejam aí a comparação, né, do gráfico 2008-2020, também impressionante, gente, impressionante. Vejam, né, como teve aí o Maltinha também, e aí foi ladeira abaixo, parece realmente que nós já estamos nessa ladeira abaixo. Esses pequenos ganhos, né, como o que ocorreu na sexta-feira, dentro de um gráfico eles nem são mais importantes, né, tamanho aí as quedas. Então é realmente espantoso a semelhança entre 2008 e 2022. E por falar, né, gente, em grandes quedas, olha aí o Ray Dalio, Bridgewater Associates, surgiu com o maior short seller de ações europeias. Aí vem Ray. Não podemos nos esquecer, pessoal, o Ray Dalio lá em 2020, janeiro, fevereiro, comprou as maiores opções de short da história e aí realmente veio o crash, né, de março. Então, quem tem interesse sobre o que é esse instrumento, temos aí o nosso cursinho de opções, 5 parcelinhas, menos que uma pizza por mês, e as nossas áreas também, novidade de mercado, opções de mercado, né, gente, inclusive depois do crash aí vamos fechar, porque realmente isso daí é o cometa Halley, passa de 10 em 10, 15 em 15 anos, então aproveitem aí enquanto ainda é tempo. Muito bom, e aí? Não tem como falar tudo isso sem citar o mercado cripto. Olhem esse post aqui de verdade, gente, é inacreditável.
Cripto perdeu 1,1 trilhão em capitalização de mercado nos últimos 77 dias. Olha o númerozinho cabalístico, como sempre, né? A maior e mais rápida perda conhecida em sua história, tá certo? Então nunca, né, na história se teve uma perda não apenas dentro das criptos, né, como no mundo financeiro. Vejam que o Lehman perdeu muito mais, claro, mas naquela época foi, né, muitos dias. A gente fez um gráfico, e aliás esse gráfico aí vai estar no nosso curso, né, de crises, manias e depressões, que mostra exatamente que a diferença, né, gente, entre a queda atual, a queda de março de 2020, é que essa queda aqui, quando realmente o pânico se instalar, vai ser muito rápida, né? Muito rápida. Porque tem muita coisa concentrada, tá certo? Assim como as criptos. Por que perdeu 1,1 trilhão em 77 dias? Porque tinha muita liquidez acumulada, gente, sendo utilizada em lixo. E o mesmo vai acontecer agora em 2022. Por quê? Porque em 2020 isso deveria ter ocorrido, os caras bombaram mais, aumentaram mais a liquidez, né, do mercado, ao invés de tirar a liquidez, e as coisas então tendem, né, a pegar fogo muito rápido. Mas esse dado é incrível. E ainda tenho que ver, né, a gente falando, não, o Bitcoin ele saiu de 1.000, 2.000, gente, agora sim, né, esse é um mercado de gente grande, o sistema adotou, são os filhinhos, e não é à toa que eu falo sim, né, de uma forma aí bem clara, que dependendo do valor que cair, até eu que sempre fui contra, né, as criptos, sim, vou comprar um pouquinho, porque depois do que ocorreu em 2020, o sistema oficialmente adotou, tá certo? Tem gente que inclusive né, da comunidade, dizendo que pode chegar aí a $1.000 o Bitcoin, imaginem, mas, né, essas mesmas pessoas que dizem isso, falam que vão comprar bastante quando chegar lá, mas, claro, né, gente, se chegar nesse nível, a crise financeira vai ser tão absurda que realmente vão ter muito poucos players comprando, acreditem em mim de verdade. E superamos a crise do Lehman, só restou o acidente do bichinho. Sobre o que ele está falando, pessoal, que coisa louca, né? É uma outra grande métrica aí, importantíssima, que é exatamente a busca, né, pela palavra recessão. Só superou então, tá certo, a época lá, claro, né, de março de 2020, é o que eu falei, o crash naquela época foi muito rápido, em 2 meses a bolsa perdeu aí fortunas, né? Então naquela época foi, e também, claro, temos que entender também que a internet é muito mais popular, então essa comparação fica meio prejudicada por causa disso. 2008, claro que a internet não era tão aberta, né? As pessoas acionavam mais a internet pelo computador, não era tanto pelo celular, então isso daí tem que, né, ter sua devida proporção. Mas é impressionante como, de novo, né, gente, nem começamos ainda, os principais índices, né, de problema na economia ainda não dispararam e já estamos dessa forma. Ó, quem faz conteúdo na internet, né, é uma palavrinha legal aí, ó, para colocar nas hashtags, tá certo? Esse tipo de coisa é uma engenharia muito legal também. E aí, finalmente, né, gente, nosso Serginho teve que falar mais na sexta-feira. Olha a cara dele de triste, né, amuado. E aí o bidezinho, sempre o bidezinho, né? O bidezinho que fala o que ele tem que falar. E ele disse, é só dizer que o dólar ainda está forte, Serginho, não fique assim. Então é outra, né? Groselha que ninguém acredita. Mas o Serginho tem que falar que é assim que funciona. Ó os velhos, né? Até colocamos o Serginho aqui essa semana para dar risada, tá junto de outros velhos ali. E os nossos velhos aqui também, né, gente? O que vai acontecer com o Brasil? Vejam, a Petrobras, estamos sendo massacrados por essa política de preços, diz líder dos caminhoneiros. Mais uma vez, né, gente, essa briga aí de Petrobras com o resto da população, né? Pô, Morfeuzinho, tem que deixar, tem que privatizar a Petrobras. Quem diz isso, olha, tá de parabéns, foi realmente muito doutrinado, né? Imaginem aí, no meio de tanta bagunça, a gente pegar a nossa matriz energética e dar na mão aí, né, de um globalista, de um cara lá do Oriente, né? Então tem que ser mesmo muito ignorante para pensar assim. Mas, né, é mais um motivo aí de risco, sempre ter putzinhas, né, da Petrobras, é isso que importa, pozinho dela é muito difícil, de 1 a 5 centavos, mas sempre tem alguma coisinha ali. E é isso, né, gente, que podemos fazer mais uma vez, estudar, estudar e estudar. Então temos aí nossos cursinhos de finanças pessoais, Vida Financeira Saudável, tá bem baratinho, tá, gente? Para quem quer começar do zero, não sabe absolutamente nada. O nosso cursinho de opções e também a nossa inteligência artificial. Focado em quê, gente? Isso aqui é Somebody Love, né?
É para falar que inteligência artificial vai dominar o mundo? Não, gente, não. É análise preditiva utilizada pelas empresas, né, de 10 empresas, 6 estão procurando melhorar a sua tecnologia com isso daqui. Então não é um curso para ficar viajando, gente. É um curso para aprender, né, se focarem no mercado de tecnologia e tentar sim uma profissão, porque sem dúvida é o mercado mais promissor. Tá certo, pessoal? Então, vamos aproveitar, né, o final de semana para estudar. Que todos tenham aí um excelente domingo. Um grande abraço!